Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos últimos resultados da Hypera para entender o que os números estão dizendo, qual a estratégia da empresa e, claro, o que esperar do futuro dessa gigante farmacêutica. Bom, vamos direto ao que interessa. A pergunta que não quer calar na cabeça de muito investidor depois de um período mais complicado para a empresa é: será que a Hypera está de volta ao jogo? E olha, a resposta curta é um sonoro sim. Os resultados do terceiro trimestre de 2025 vieram bem fortes, superando as expectativas. O lucro líquido, por exemplo, ficou 10% acima do que o mercado esperava. É um sinal claro de uma recuperação operacional bem robusta. Então, o que exatamente está por trás dessa performance tão boa? Vamos quebrar isso em partes e olhar os números que contam essa história de recuperação. Para começar, a receita líquida deu um belo salto, de mais de 16% em relação ao ano passado, passando dos 2,2 bilhões de reais. Esse fôlego todo veio principalmente da força daquelas marcas que todo mundo conhece e confia. Agora, o que realmente impressiona é esse pulo de quase 35% no EBITDA. Para quem não sabe, esse é um indicador-chave da geração de caixa operacional da empresa. Um número desses mostra um ganho de eficiência gigantesco. E aqui está, talvez, o coração dessa virada. A empresa gerou mais caixa com suas operações nesse trimestre do que em qualquer outro momento da sua história. É um recorde absoluto, pessoal. Mas como é que eles conseguiram essa façanha? A resposta está aqui: uma gestão de capital de giro muito mais afiada. Eles simplesmente cortaram pela metade o tempo que levavam para receber dos clientes, de 126 dias para apenas 58. Isso liberou um volume enorme de caixa que antes ficava preso na operação. Ok, mas nem tudo são flores, certo? Uma análise completa precisa olhar os dois lados da moeda. Vamos ver agora os pontos que ainda merecem atenção e que estão no radar. Pois é, a empresa também enfrentou alguns desafios. A gente vê, por exemplo, uma queda nas vendas para o setor público, as despesas com marketing subiram um pouco e o resultado financeiro continua sentindo o peso dos juros altos no país. E um desses pontos de atração é a alavancagem financeira, que é a relação entre a dívida e a capacidade de geração de caixa. Apesar de ter melhorado, o indicador de 2,4 vezes ainda está um pouco acima do nível histórico que a própria empresa considera ideal, que seria ali entre 1,5 e 2 vezes. Outro ponto a se considerar é a alta concentração no mercado brasileiro. Isso, naturalmente, deixa a empresa mais exposta aos altos e baixos da nossa economia e também a mudanças nas regras do setor por aqui. E olhando para o futuro, tem uma verdadeira batalha se desenhando no horizonte. Estou falando do mercado de medicamentos GLP-1, que ficou famoso com o Ozempic. A patente dele expira em 2026 e a gente já espera uma competição bem acirrada, com vários gigantes entrando na briga. Então, com esse cenário de oportunidades e desafios, qual é o plano de jogo da Hypera? Para onde a empresa está olhando agora? O futuro próximo da empresa vai ser definido por alguns eventos-chave. A quebra da patente do Ozempic em 2026 é uma janela de oportunidade e a Hypera já se planeja para lançar seu concorrente no mesmo ano. Fora isso, novos investimentos em áreas de ponta como oncologia também devem começar a dar frutos. E só para a gente ter uma dimensão do que está em jogo, entrar nesse mercado de GLP-1 é brigar por um pedaço de um bolo que vale no mínimo 3 bilhões de reais por ano. Isso só no Brasil. É uma oportunidade gigantesca. Mas ok, saindo um pouco do resultado de um único trimestre, qual é a tese de investimento de longo prazo para a Hypera? O que sustenta a empresa pensando lá na frente? A estratégia da empresa se apoia basicamente em 3 grandes pilares. Primeiro, um portfólio de marcas extremamente fortes. Segundo, uma plataforma de distribuição que é um diferencial enorme, chegando em praticamente todas as farmácias do Brasil. E terceiro, um histórico de sucesso em comprar outras empresas e integrar bem essas operações. E essa liderança não foi construída da noite para o dia. São décadas de investimento para construir marcas como Buscopan, Benegrip, Neosaldina. Isso cria uma barreira de entrada muito forte para qualquer concorrente. E além de tudo isso, a empresa ainda está bem posicionada para surfar em ondas de longo prazo. Pense no envelhecimento da população, na busca por mais qualidade de vida, no crescimento do e-commerce de farmácias, são ventos que sopram a favor do negócio. No fim do dia, tudo isso nos leva a uma questão central, que provavelmente vai definir o próximo capítulo da história da Hypera. Será que a força dessas marcas e as novas apostas serão o bastante para encarar uma concorrência cada vez mais forte?
Bom, essa foi a nossa análise dos resultados da Impera. Agora a gente quer saber, qual é a sua opinião sobre o futuro da empresa? Deixa aqui seu comentário. Vamos trocar uma ideia. E aí, curtiu essa análise? Então não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você não perde nenhuma das nossas próximas análises exclusivas. Até a próxima!